Gestação e urologia. Será que existe uma ligação entre esses dois assuntos? Quem vai nos explicar tudo é o Dr. Rodolfo, nosso urologista. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos aí, nossos telespectadores, né? Hoje a gente vai fugir um pouquinho daquele lugar comum da urologia, né? Que, o urologista é o médico do homem. Não, o urologista é médico e tem homens que precisam procurar urologista, tem mulheres que precisam procurar urologista, tem crianças que precisam procurar urologistas. Então a gente vai fugir um pouquinho da saúde do homem e focar um pouquinho hoje na saúde da mulher. Realmente a gente associa direto urologista, o homem. E quando a gente pensa na gestação, um médico urologista, o que acontece aí durante esse período que as mulheres, em alguns momentos, precisam da ajuda de um urologista? O que a gente precisa entender é que durante a gestação a mulher passa por uma mudança muito grande, uma mudança fisiológica muito grande relacionada aos hormônios da gestação, né? E logo no início da gestação, essa paciente, essa mulher, né, ela começa a produzir mais urina, né? Ela, consequentemente, ela vai ter uma urgência, uma vontade de urinar já logo no primeiro trimestre. A mulher ela já sente essa vontade de urinar mais frequente, né? E conforme o útero vai crescendo, né, que a criança ela vai se desenvolvendo, essas mudanças vão ficando cada vez mais evidentes, né? Consequentemente, a mulher ela vai acordar várias vezes à noite para urinar, né? A bexiga vai ficando cada vez menorzinha ali, comprimida pelo útero, tendo menos espaço para segurar a urina, e ela, consequentemente, vai urinar cada vez mais. O principal vilão, digamos assim, da saúde urológica da mulher na gestação seriam as infecções urinárias, que se tornam cada vez mais frequentes. Alguns estudos mostram que até 15% das mulheres durante a gestação vão ter algum tipo de infecção urinária. E é importante essa mulher fazer o pré-natal, né, acompanhar com o seu ginecologista, fazer exames de rotina, exames de urina, porque a infecção urinária durante a gestação ela pode levar a alguns problemas, como o trabalho de parto prematuro, ou até mesmo uma criança, né, o neném nascer ali com alguma sepse de foco urinário, alguma coisa relacionada a isso, né? Eu acho que esse seria o principal enfoque quando a gente fala durante a gestação, né? Acho que acaba sendo um tema um pouquinho mais realmente cuidado pela ginecologista durante ali o pré-natal, mas a gestação em si ela pode levar a algumas consequências pós-gestação nessa mulher, né? E aí realmente ela pode começar a ter alguns problemas mais urológicos mesmos mais para frente, né? Claro, porque durante a gestação, aqueles 9 meses, toda aquela transformação no corpo, e a gente sabe que muda realmente toda a estrutura. Então, após a gestação ainda tem todos os órgãos ali, né? E o que vem, assim, que você vê de alterações e de mudanças e de necessidade de realmente consultar com o urologista, não agora na gestação, mas no pós-parto, naquele pós-parto de 2 anos depois e por aí vai. O que a gente precisa entender é o seguinte, né? Durante a gestação ela vai ter diversas alterações que são fisiológicas, que nem eu falei, essa vontade de urinar toda hora, às vezes até algum grau de incontinência urinária que pode surgir durante a gestação. Isso tende a melhorar depois que a gestação se resolve, né? Mas a principal queixa, eu acho, assim, no consultório urológico, tirando infecções urinárias, que realmente são as queixas principais, né? Seria a incontinência urinária, né? E a gente vê que a incontinência urinária, a gente tem dois tipos básicos, assim, né? Que seria aquela incontinência em que a mulher ela sente vontade de urinar, uma vontade muito intensa. Muitas vezes ela nem está com a bexiga cheia, mas ela sente essa vontade e muitas vezes ela não consegue chegar ao banheiro, acaba esvaziando a bexiga. Isso é o que a gente chama de incontinência por urgência. E existe um outro tipo de incontinência que é a incontinência por esforço. Ou seja, ela faz algum esforço, na academia, levanta um peso, acaba perdendo um jatinho de urina. Ela tosse, espirra, acaba perdendo um jatinho de urina. A gente precisa deixar claro que perder xixi não é normal, nenhuma quantidade. De novo, aqui a gente já está falando fora da gestação. Na gestação a gente ainda tolera, né? Isso aí realmente pode acontecer. Fora da gestação não é normal perder urina. Então sempre passe com o teu urologista para que a gente possa fazer essa avaliação melhor, entender essas queixas e conversar junto aí como que vai ser feito esse tratamento, esse acompanhamento. Doutor, quando a gente pensa nessas alterações aí
perda de xixi, o que vem de tratamento, o que a gente pode fazer para que, como você falou, não é normal, não é aceitável, então a gente precisa organizar e precisa deixar de uma forma normal. Sim. Primeiro passo realmente é investigar se tem alguma causa para aquilo. Por exemplo, uma infecção urinária que você vai tratar com antibiótico, alguma coisa do tipo. Então, alguns exames básicos, ver se você tem uma pedra no rim, alguma coisa que possa estar justificando isso, né? Uma causa para aquela incontinência urinária. Quando a gente exclui isso, a gente vai tentar diferenciar daquela incontinência por urgência daquela incontinência por esforço, que são tratamentos diferentes, tá? Primeiro, a primeira linha de tratamento seria fisioterapia, tá? Mas muitas mulheres, quando ouvem o médico falar, você precisa passar com um fisioterapeuta, tá? Falam assim, doutor, mas eu já fiz aqueles exercíciozinhos de contrair, não sei o quê. Não, não é assim. Realmente você precisa passar com um profissional que esteja capacitado e habilitado a fazer fisioterapia. Existe a fisioterapia para incontinência de urgência e existe a fisioterapia para incontinência de esforço. Fisioterapia é a primeira linha de tratamento. Depois da fisioterapia, na incontinência por urgência, a gente tem algumas medicações, comprimidos que você vai tomar, às vezes tem que associar mais de 2 comprimidos por dia e a gente vai avaliando, né? Não melhorou? A gente pode chegar às vezes até usar o botox que a gente faz na testa ali, a gente pode usar o botox dentro da bexiga para relaxar essa bexiga, é o mesmo princípio, né? A gente relaxa a musculatura para não ter rugas, a gente relaxa a musculatura da bexiga para essa bexiga tolerar mais aí a capacidade dela e parar de ter essa urgência urinária, né? Quando a gente pensa na incontinência por esforço, eu acho que essa é a que principalmente vai ter uma boa resposta na fisioterapia, principalmente se o paciente ficar, né, acompanhar com o fisioterapeuta, fazer todo, né, que eu falo, não é só fazer uns exercíciozinhos, né, tem que realmente fazer todas as sessões de fisioterapia, fazer conforme é preconizado com o fisioterapeuta, com o profissional. Não resolveu, a gente parte para alguns procedimentos cirúrgicos, né, que seria as telinhas, né, as famosas telinhas, né, que a gente coloca lá para a gente substituir, na verdade, a musculatura que serve ali para segurar essa urina dentro da bexiga, né? Então essas seriam as principais diferenças desses 2 tipos de incontinência urinária. Eu adorei, muito obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco. Se você ficou com alguma dúvida, você entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Dr. Rodolfo, aí já marca a consulta, porque nada substitui uma boa avaliação, uma boa consulta, tirar as dúvidas direto com o médico. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Mariana, muito obrigada. Na dúvida, marque uma consulta, procure um profissional e a gente está aí para ajudar todo mundo. Vamos falar sobre trombose e varizes na gestação com uma especialista no assunto, a doutora Carol. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Oi, Mariana, tudo bem? Tudo Obrigada. Ótimo. Então, assim, o que a gente precisa entender sobre esse assunto? Varizes, tromboses, gestação. Tem uma ligação? As gestantes, ela tem mais chances de desenvolver? Como que funciona? Como é que é essa ligação? Sim, então, as gestantes, elas têm mais risco de ter trombose e varizes durante a gestação. E são 2 problemas que têm bastante frequência durante a gravidez, né? Então, um pouco para a gente saber um pouco sobre trombose na gravidez, que é algo que muitas pessoas ficam bastante apreensivas, né? Nossa, trombose é algo grave, e é algo grave, não é algo simples, né? Então, a gravidez, ela aumenta o risco em até 4 vezes a mais, né, de ter trombose durante a gravidez. Além disso, quando a gente está no pós-parto, a gente também tem um risco maior de até 15 vezes de ter uma trombose, porque o nosso corpo ele tem várias transformações para nos preparar para o parto, né? E uma dessas transformações é aumentar a coagulação do sangue para que não tenha hemorragias ali durante o parto. Esse aumento da coagulação do sangue predispõe ao maior risco de ter trombose durante tanto a gestação quanto no pós-parto. Por isso esse assunto é muito importante da gente ficar atenta, né, aos sinais e aos sintomas de trombose. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir durante a gestação?
Sim, então é muito importante a gente fazer alguns exercícios, né? Então, durante a gestação, caso seja possível, fazer exercícios leves, movimentar, né? Não ficar muito em uma determinada posição, seja só sentada, seja em pé. Por quê? Porque o sangue parado, ele coagula e predispõe à formação de trombose. Além disso, também é importante a gente ter um cuidado com o excesso de peso durante a gestação, né, que isso dificulta também a mobilidade. E, além disso, o uso de meia elástica, né, também é muito importante para melhorar os sintomas, né, tanto do edema, o inchaço nas pernas, que ocorrem por conta da gestação, quanto para prevenir do sangue ficar parado na perna. Então, é importante passar com o médico, ver quais os sinais e sintomas que você tem, para prescrever a meia certinho. E a drenagem, ela é indicada nesse período? A drenagem ela pode ser feita sim, mas não para pacientes que estão com trombose nesse período, né? Então, a gestação, ela dificulta o retorno venoso, né? Então, o corpo da mulher, ele sofre também outras transformações que dificultam esse retorno venoso. As nossas veias da perna, elas devolvem o sangue para o coração. Quando ele tem essa dificuldade de voltar para o coração, ele acumula ali na perna, dá inchaço e dá as varizes, né? Então, quando a mulher está gestante, aumenta o sangue, o volume de sangue circulante. Isso sobrecarrega as nossas veias, porque aumenta o sangue, porque a gente precisa nutrir o bebê, né? Além disso, os hormônios femininos, os hormônios da gestação, eles afrouxam a veia e também predispõem à formação de varizes. E, além disso, o bebê, né, o peso do bebê na pelve comprime as veias e dificulta esse retorno venoso. Então, a gente tem vários mecanismos que predispõem à formação de varizes. E aí, nesse caso, aumenta inchaço, aumenta a dor, aumenta varizes. Então, a drenagem pode ser feita, sim, para melhorar esses sintomas, não é contraindicado, tá? E a mulher está ali com varizes, ou às vezes com trombose, o que ela faz durante a gestação? Porque a gente sabe que tem muitos procedimentos, medicamentos que não pode ser feito durante a gestação. E o que pode ser feito para amenizar essa dor, esse desconforto? Quais são os sintomas também? Aquece? Como que a mulher sente, né? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, trombose, né? Nossa caixinha de trombose. Trombose, o que a mulher vai sentir? Ela vai sentir dor muito forte na perna. A batata da perna fica endurecida, vermelha. Comparando as duas pernas, uma fica muito inchada e a outra menor. Então, se tiver algum desses sintomas, dor, inchaço, dificuldade para andar, é importante procurar um médico. Por quê? É preciso fazer um ultrassom para ver se tem trombose ou não e fazer o tratamento, porque o maior risco da trombose é esse coágulo, esse trombo, ele soltar da perna e ir para o pulmão, que é o que a gente chama de embolia pulmonar, que já é um caso muito mais grave. Tá? Nesses casos de trombose, isso é uma urgência médica, né? Então, é importante procurar o médico para fazer o diagnóstico correto. E o tratamento da trombose é com anticoagulantes, são medicações que afinam o sangue na tentativa de dissolver esse trombo e evitar que aumente esse trombo no corpo da mulher. E agora, em relação às varizes elas vão dar uma sensação de peso na perna, um inchaço, um cansaço, às vezes tem formigamento, tem cãibras muito fortes. Então, durante a gestação, não é indicado nenhum tratamento invasivo para as varizes, não é indicado fazer cirurgia, não é indicado fazer laser, tratamentos estéticos, mas é indicado fazer medidas comportamentais, que seriam o quê? Elevar as pernas, não ficar muito tempo sentada, nem muito tempo em pé, fazer exercícios físicos para fortalecer a panturrilha, que é o nosso coração da perna, então ele ajuda a bombear esse sangue, e o uso de meia de compressão, conforme indicado pelo médico. São medidas que ajudam a aliviar esses sintomas. É muita informação importante, porque às vezes a gente acha, é normal, mas olha o quanto isso pode agravar. Sim. E trazer problemas sérios num período que é um período tão bonito, que tem que ser tão maravilhoso, e a gente, sem ter essas informações, pode estar
enfrentando aí um problema gravíssimo, né? Sim, é importante você saber diferenciar e saber quando suspeitar, para procurar um médico, ter o diagnóstico correto, o tratamento correto, para que seja tudo feito conforme, com muita segurança, tanto para você quanto para o bebê. Olha só que interessante. E aí, quando a gente pensa aí no pós-parto, pode entrar depois com algum tipo de tratamento. Isso. No pós-parto, em relação às varizes, geralmente a gente aguarda um período. Por quê? Se essas varizes foram causadas unicamente pela gestação, a maioria dessas varizes volta ao normal no período de 6 meses. Caso essa mulher já tenha varizes na perna ou ela já tinha veias insuficientes, às vezes isso pode permanecer depois da gestação. Então, a gente aguarda aproximadamente 6 meses do pós-parto para poder avaliar e indicar algum tratamento, principalmente que é um período de recuperação do corpo da mulher. Então, volta aquele equilíbrio novamente e a gente consegue ver. Fiquei com varizes e sintomas, vamos conversar para tratar. Nossa, minhas varizes sumiram depois da gestação? Ótimo, então foi somente ocasionado pela gestação. Sensacional, muito obrigada por todas as informações e até a próxima. Até, obrigada, viu, Mariana? Vamos falar sobre um assunto que eu amo, que é longevidade, pensando aí nas nossas crianças. Com a nossa pediatra, doutora Andressa, bem-vinda novamente. Muito obrigada. Quando a gente pensa aí nesse assunto, tem muita coisa para abordar, é um assunto infinito. E o que a gente pode falar sobre a longevidade, pensando nas crianças, o que é inegociável, o que a gente não pode deixar de lado, para a gente pensar aí nessa saúde a longo prazo? Então, hoje eu vim falar sobre qual é o primeiro e o principal passo, né, que os pais e mamães devem dar para a gente poder ensinar nossas crianças a viverem muito e com qualidade de vida, que é o exemplo. Não tem para onde correr. Aí eu já fugi um pouco, aí eu falhei. Nessa, tu me pegou. Nós temos muitas falhas nesse processo, mas a gente precisa entender a importância dele acontecer. Porque a gente sabe, por diversos estudos e trabalhos, principalmente na área de psicologia e neurologia, que nós, seres humanos, não só as crianças, né, mas principalmente elas, a gente aprende muito mais pelo que ver as pessoas fazerem do que por aquilo que lhe é dito. Então, não tem jeito, não tem como sair correndo, a gente vai ter que ensinar pelo exemplo. Então, número 1, mudar tudo dentro de casa, não só oferecer comidinha saudável, comer saudável também, mostrar para a criança que a gente está fazendo atividade física, Exatamente. que a gente faz terapia. Eu gosto muito da frase de um romancista, que ele fala que as crianças elas não são muito boas em ouvir aquilo que os mais velhos falam, mas elas conseguem imitar perfeitamente. Olha o peso disso e a importância da gente trazer essa reflexão, porque assim, a gente quer muito que os nossos filhos sejam saudáveis, não tenham nenhuma doença, que vivam muitos anos, mas olha a responsabilidade que temos no nosso dia a dia. Sim. Com o que fazemos com o nosso corpo. E isso é uma coisa que, assim, se você for ver, não é nova, não tem nada de novo, né? Inclusive, isso está na Bíblia, né? Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, em Provérbios 22:6 fala: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí é importante a gente atentar para a primeira parte desse provérbio, ensine a criança no caminho que deve andar, e não ensine o caminho que deve andar. Porque quando você ensina o caminho, você está fora do caminho, apontando para o lugar onde ela deve ir. Me arrepiei, olha quando aqui. você ensina no caminho, você está andando junto. Então, você está mostrando o caminho para ela.
Nossa, forte. É Uma bom mãezinha lembrar. vai se matricular na academia, vai ter hábitos saudáveis. Então, e o que a gente pode fazer, né, para ensinar pelo exemplo, né? O que os pais podem fazer para ensinar pelo exemplo? A gente precisa relembrar que nós, como seres humanos, nós temos 3 aspectos que precisam ser cuidados. Precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. No corpo, é o óbvio, é aquilo que todo mundo fala há muitos anos. Então, se você quer que seu filho coma saudável, você tem que comer saudável. Se você quer que seu filho faça atividade física, você tem que fazer atividade física, porque ele precisa ver você fazer para fazer. Se você quer que seu filho tenha um bom aprendizado, porque isso é muito importante nos anos mais futuros dele, né? Para ele não perder memória, para ele poder guardar dados, né? Você precisa aprender. Então, você tem que estar sempre mostrando para o seu filho que você está aprendendo coisas novas, que você está lendo, que você está estudando, porque assim ele vai fazer também, né? Então, se você vai falar para ele sobre a importância do sono, você tem que dormir bem. Não adianta você querer só dizer para ele o que fazer e não fazer. E todas essas coisas que eu acabei de falar, que são extremamente importantes para a nossa saúde física, são coisas que todo mundo fala há muitos anos que a gente precisa fazer para viver mais e melhor. Então, não é nenhuma novidade, né? A gente só precisa colocar em prática. A segunda parte do nosso tripé, que seria a mente, essa é mais importante aí no exemplo. Esse aí não tem escapatória. Eu me escondo agora, vou para baixo da mesa. Porque eu ouvi uma frase há uns 2 meses atrás que foi assim impactante para mim. Porque a pessoa falava assim, é primeiro em mim e depois através de mim. Então, como é que você ensina a saúde mental para uma criança se você não tem a sua saudável? Não tem como. Então, primeiro você resolve o seu, para depois você ensinar para a criança. Então, a primeira coisa é você observar o que precisa ser resolvido em você, como mãe, como pai, né, para que você seja capaz de, primeiro, ensinar a criança os sentimentos, falar o nome, dizer qual que é aquele que ela está sentindo, porque ela não sabe isso de berço, ela tem que aprender isso, então alguém tem que ensinar. Aí depois você, além de ensinar para ela o que ela está sentindo, você tem que ensinar como é que ela vai lidar com aquele sentimento. Principalmente quando esse sentimento não for bom, né? Como é que ela vai resolver aquilo com ela, como é que ela vai se acalmar, como é que ela vai se estabilizar novamente. E, por fim, você vai ter que ensinar para ela como é que ela vai lidar com aquela situação que causou aquele sentimento. É fácil? Desafiador. Mas faz todo sentido. Uhum. Por que a gente vê crianças que não conseguem lidar com as emoções? Porque os pais não conseguem também. Exato. Aí a gente quer exigir das crianças algo que a gente não aprendeu. Não tem porque como. não foi ensinado para nós pelo exemplo. Exato. Então, é que a gente corta aquele ciclo, né? Então, eu, como mãe, a minha mãe não me ensinou, mas eu quero ensinar para minha filha. Então, agora eu vou romper e vou buscar conhecimento. Eu vou buscar e pra aí eu poder ensinar, porque senão não tem como, né? E a última parte do tripé ali, que é o espírito, né? A gente não tem outra forma a não ser pelo exemplo de ensinar nossas crianças. Então, ensinar espiritualidade para uma criança é uma coisa muito importante para que ela adquira força e coragem. É muito importante a criança saber que, independente de estar o pai e a mãe perto dela, tem algo maior que a protege, que a guia e que toma conta dela em qualquer momento da vida dela. Porque a partir daí ela consegue caminhar para ir buscar o que ela precisa buscar. Entendeu? Então, não depender só do pai e a mãe físico, ela precisa saber que ela tem algo maior que protege. Porque mesmo quando você não estiver, a criança vai continuar buscando e caminhando, porque ela sabe que ela está protegida. E aí não tem como, você vai ter que falar para a criança da sua fé, você vai ter que levá-la nos ambientes onde a sua fé é professada, você vai ter que ter contato com pessoas que professem a mesma fé que você, independente de qual seja ela. E à medida que a criança for amadurecendo, obviamente, aí ela vai escolher se ela quer aquela ou se ela quer conhecer outras, mas aí, né, faz parte do conhecimento dela, do amadurecimento dela, né? Amei. Muito obrigada por todas essas informações. Foi um divisor de águas para mim. Agora colocar em prática. Espero que você também coloque para a gente
ter aí um mundo com crianças saudáveis em todos os aspectos, né? É verdade. Obrigada e até a próxima. Até mais. Com certeza você já ouviu falar em LPF, mas você sabia que o LPF é essencial antes da gestação, durante e depois? Eu fiquei sabendo agora com a minha xará, a Mari. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Que bom estar aqui contigo. Muito bom te receber e entender, então, que o LPF é ótimo antes, durante e depois. Conta pra nós. E para quem não conhece, o que é LPF, pra gente começar. Vamos lá. O LPF, então, ele é a sigla de Low Pressure Fitness, que significa um exercício de baixa pressão interna no abdômen. Então, ele é um exercício postural e respiratório, e ele é baseado nessa regulação da pressão interna do abdômen. Por isso que ele é tão interessante nessa questão da gestação e do pós-parto. Então, assim, em que idade a mulher pode começar a fazer? A gente está pensando aí na gestação, mas não preciso estar grávida para começar, eu já posso começar antes. Pode. O LPF ele não tem nenhuma restrição de idade, todas as idades podem praticar. Ele é uma técnica que ele é bem conhecido como a técnica da barriga negativa, né? Como ele ficou mais conhecido aqui no Brasil pela redução de medidas na região abdominal. Ele é excelente para isso. Mas vai muito além, né, da questão da estética. Ele é uma técnica que ele devolve muita função no nosso corpo, então ele vai reorganizar postura, ele vai trabalhar essa parte respiratória, ele vai devolver a função para os teus órgãos, então ele melhora o funcionamento do intestino. O vácuo abdominal ele vai ajudar nessa reorganização dos órgãos, né? Então, ele devolve muita função. Se eu tivesse que descrever o LPF com uma frase, seria bem a frase como devolver função mesmo para o nosso corpo, sabe? Que legal, Mari. E assim, existe uma diferença na gestação de uma mulher que fazia antes a LPF e uma mulher que nunca fez? Pode existir, né? Depende de todo o histórico dessa mulher. Então, eu sempre gosto de dizer que o LPF ele é necessário uma avaliação bem precisa antes de começar, né, para entender melhor quais são as necessidades dessa mulher. Mas no pré-gestação ali, ele pode ser muito benéfico no sentido de reforçar essa parede abdominal, né? Então, ele pode até prevenir uma diástase pelo fato dessa parede abdominal estar mais reforçada. Olha só que interessante. E aí, durante a gestação, pode fazer descobrir que estou grávida, primeiro semestre, trimestre, pode. Até os 9 meses? Pode fazer. É sempre importante a recomendação médica, né? O médico precisa autorizar a prática, né? Como qualquer outra atividade, é importante essa liberação médica, mas ele pode ser feito durante toda a gestação, sim, com alguns cuidados, né? Então, a gente vai observar o quê? Quando a minha aluna chega para mim e ela diz, Mari, estou grávida. Eu vou sempre, primeiro de tudo, parar de fazer vácuo. Então, a gente continua fazendo toda a técnica postural, toda a técnica respiratória, mas a gente não faz mais o vácuo abdominal. Então, ela pode praticar todo o resto, menos o vácuo até ganhar o bebê, né? E aí, ganhou o bebê, quanto tempo depois ela pode voltar? Como que funciona? Isso. Ganhou o bebê, depende, né, de como foi esse parto. Então, um parto normal, assim que o médico liberar, já pode retornar. A cesárea ela tem alguns cuidados um pouquinho maiores, né, pelo fato da cicatriz. Então, essa cicatriz ela precisa já estar bem pronta, né, para uma técnica de stretching da face, que a gente vai trabalhar com um alongamento. E aí ela precisa, então, estar com essa cicatriz já bem pronta para retornar. O indicado é pelo menos 90 dias depois da cesárea. Entendi. Mari, e assim, como que acontece? São sessões, quantas vezes por semana, quanto dura, né? Uhum. São aulas individuais, em grupo? Conta tudo para nós. Então, eu tenho várias possibilidades de aulas, né? A avaliação sempre individual. Então, nessa avaliação eu vou fazer uma anamnese, eu vou conhecer melhor essa pessoa, conhecer um pouquinho a rotina, né? E aí, baseado nessa avaliação, aí eu vou orientar ali, ó. O ideal para ti seria aulas individuais ou tranquilo você entrar numa dupla, tranquilo você entrar num trio. E aí eu trabalho até com 3 pessoas por horário. Gestante, sempre sozinha.
Aí já tem mais cuidados, a gente tem que ir no tempo dela, né? Eu digo sempre que o LPF é muito sobre sentir. Então, a gestante, ela está passando ali por um processo já diferente, né? Já tem que ter alguns cuidados maiores, a gente já não pode fazer o vácuo, vai depender algumas posturas, às vezes não vai ser muito confortável, então a gente tem que ir sempre baseado de acordo com o que essa pessoa está sentindo. Então, na gestação é sempre aulas individuais. Pós-parto e sem estar gestante é dupla, é trio, atendo até 3 alunos por horário. Você fala aí no vácuo, explica para nós o que é o vácuo, quais os benefícios, como que ele é feito, conta para nós. Muito bem, o vácuo a gente vai fazer uma sucção do abdômen para dentro, né? Então a gente tem toda uma preparação para chegar no vácuo, então não é só sugar o abdômen. No LPF são várias pautas, né? A gente tem as pautas posturais, as pautas respiratórias e também o vácuo. O vácuo ele vai potencializar todas as outras pautas. Então não é o vácuo que ele vai fazer o efeito da técnica, né? O vácuo ele é algo que vai potencializar. Então, às vezes, quando a gente precisa de alguma liberação facial ali mais voltada para a víscera, né? Mais visceral, o vácuo ele vai ajudar mais. Tem alguns objetivos assim que o vácuo ele não é tão importante. O mais importante vai ser a reeducação postural mesmo. Mari, adorei. Quanta informação maravilhosa. Entender isso foi um divisor de águas que a gestante pode fazer. Eu não imaginava que a gestante poderia fazer. O quanto a gente evita de complicações se a gestante faz. Na gestação é muito interessante porque o principal benefício dele ali vai ser esse reforço da parede abdominal mesmo, né? Então, o reforço de assoalho pélvico, que é muito importante também para evitar a incontinência urinária, para evitar a diástase. Não é que a diástase não vá acontecer, mas é que se essa parede abdominal ela estiver fortalecida, quando o bebê nascer, ela vai retornar, né? Com mais facilidade do que se essa parede abdominal não estiver fortalecida. Então, durante a gestação é incrível os benefícios, assim. Adorei. Aí só não pode fazer o vácuo, né? Sim, perfeito. Obrigada por dividir tanta informação conosco. Se você gostou, se você está interessada, entra no Instagram do Minuto Homem Bebê, procura lá a Mari, já fala direto com ela, já agenda o seu horário, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu também já quero agendar o meu, já quero fazer, a gente saber, né, dos benefícios, da vontade de fazer. Então, obrigada por deixar esse gostinho de quero fazer. Imagina, obrigada. Até a próxima, Mari. Até a próxima. Você já ouviu falar em mesa radiônica? O que será que tem aí de informação? O que a gente vai aprender hoje? O Alan veio aqui para falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Bem-vindo novamente. Obrigado, que bom estar aqui hoje também, poder trazer um pouco disso para todos, né? Para a gente falar um pouquinho de algumas questões, né? Principalmente na maternidade e na paternidade que impactam, que às vezes a gente nem percebe, né? Tanto as energias, as vibrações, porque uma coisa que a gente não se liga, né? Que as crianças, ou até percebe, né? Mas muitas vezes as pessoas nem sabem que as crianças elas são muito mais sensíveis, elas são muito mais esponja, como a gente diz, né? Então por isso que às vezes eu estou dizendo isso, mas eu estou sentindo outra coisa e a criança está fazendo outra coisa. Por isso que acontece, porque ela está muito mais conectada com esse sentir, com essa percepção. Então, a mesa radiônica ela ajuda bastante a equilibrar, né, as energias, as vibrações, para que essa criança também possa ficar mais tranquila, né? Olha só que interessante. E como que funciona? Então, a mesa ela pode trabalhar de uma forma genérica, assim, né? Tu pode fazer para a pessoa em si, pode ser para uma pessoa, para uma situação, né? Pode ser para uma casa, pode ser para qualquer coisa. Ela vai atuar sobre aquilo que ela vai se conectar, porque ela vai conectar com a pessoa, né? E através do pêndulo, ela vai fazer uma leitura, como se fosse uma leitura energética da pessoa, e depois os cristais eles vêm para reorganizar o que está desorganizado, né? Então ele vai fazer uma leitura e vai reorganizar. E aí a gente, né, eu faço isso, não é um encontro, a gente não precisa estar junto, eu faço,
e envia um relatório. E daí nesse relatório vem todas as ferramentas que foram ativadas, e essas ferramentas vão dizer, né, quais são as questões que estão pegando. Ah, está pegando mais questão de proteção, está pegando mais coisa de emocional, de físico. Então ele vai fazer essa leitura e vai trazer, assim. Então eu tenho visto bastante, assim, com bebês, às vezes bebês que acordam várias vezes à noite, né? E claro que não é só isso, né? A gente não pode dizer, tudo é vibracional, tudo é energia, não. Mas às vezes já passou lá no médico, já foi no osteopata, já fez todas as coisas e continua e parece que não vai. E eu já tive casos da criança acordar às vezes 10 vezes na noite e fazer a mesa e depois está acordando uma vez, né? O normal, assim, né? Para mamar, então... Esperado, né? Isso. Que legal. E que relatório impactante, porque nós sabemos que às vezes a gente tenta de tudo. Sim. Tudo que te falam, tudo que tu vê na internet, tudo que o vizinho fala, tu tenta e tu não consegue. Sim. Mas o que está acontecendo? Às vezes até falam assim, vamos trazer alguém para benzer essa casa. Então aí que entra a parte energética mesmo. Isso. A mesa vai fazer todas essas limpezas, né, todos esses reequilíbrios, porque às vezes tem alguém ali, né, um familiar, um pai, uma mãe, ou alguém que mora que está desequilibrado, não desequilibrado, né, mas tá com um pouco, a energia está mais agitada, ou está mais preocupado, ou está mais angustiado. Então a mesa vai também trabalhar isso para que a criança, e não só para a criança, né, pode ser feito também para os pais, pode ser feito para a casa, né, em si. Mas nesse caso, né, que a gente está falando aqui dos bebês e das crianças, né, vai ajudar a harmonizar o campo daquela criança para que ela possa descansar, para que ela fique às vezes menos teimosa, ou às vezes a criança está num momento mais raivosa, né, está num momento mais de birra, de mais pensamento fixo, assim, firme. Então a mesa ajuda a equilibrar, assim, né. E como que a gente observa os resultados? Já não sei se vocês chamam de sessão, é na primeira sessão, como que funciona? A mesa, normalmente, ela atua pelos seus 30, 40 dias. Então, nos seus 30, 40 dias, ela vai estar atuando nessa reverberação. Na primeira semana, normalmente, ela faz uma limpeza grande. Então, o que acontece? Às vezes, nos primeiros dias, não é tão comum, mas pode acontecer. Às vezes, dá uma pioradinha para melhorar. Né? Mas normalmente ali, depois de 1, 2 dias, a mesa já apresenta um bom resultado para essas questões. Assim, o que eu tenho visto, principalmente nos atendimentos do consultório, é isso. A criança faz, 1, 2 dias já dá uma boa melhorada na situação. Né? Então, às vezes faz para essa questão específica. A criança está com dificuldade de dormir, está com dificuldade de comer, tá ficando muito raivosa, está rangendo os dentes, não sei o que ela, né? Qual os desafios que ela está passando, né? E a gente pode fazer para mais de uma situação. Exemplo, eu quero fazer primeiro para mim, para eu me acalmar, para eu me concentrar mais. Fui lá, fiz, senti o resultado. Agora eu quero fazer para o meu marido, para que ele seja mais paciente. Agora eu quero. Então, assim, vai trabalhando toda a casa com a mesa. Pode fazer isso, pode fazer para qualquer situação. Pode fazer, por exemplo, vou fazer para o Alan. Então, eu posso fazer aberto, daí a mesa vai guiar o que eu estou precisando naquele momento. Às vezes é uma limpeza. Claro que assim, a gente não pode achar que é um milagre, né? Então, a mesa vai trazer alguns pontos. Que a gente depois tem que trabalhar. Isso, que vai ser um convite para a gente fazer algo com isso. Se a gente não fizer nada... Se mostrar que é a questão da saúde. Então, eu preciso cuidar da minha saúde. Isso. Não é que mostrou que a saúde deu, agora a minha saúde está toda equilibrada. Sim, não, mostrou isso. que a tua saúde está desequilibrada, que tu precisa dar atenção para isso. Sim, então, cada ferramenta vai ter uma descrição, vai ter um convite, vai falar sobre alguma coisa. Por exemplo, aqui fala de prosperidade, família, né, de questões espirituais. E claro que nesse relatório eu já trago também algumas sugestões, né, do que a pessoa pode fazer, né, do que pode trazer, porque de alguma forma a energia vai chegar. Então, assim, se eu nem ler o relatório, já vai a vibração já vai ser reequilibrada. Só a questão é que tem algumas coisas que eu posso ajudar a potencializar, que é o que está gerando aquele desequilíbrio. Né? Então, vai apontar alguns desequilíbrios que estão acontecendo e a pessoa vai ser convidada a olhar para isso e, se ela quiser, digamos, potencializar isso, ela
reajustar em algumas coisas, né? Eu já quero fazer, já quero ver onde que eu tô desajustado, o que que eu tô precisando olhar aí. Mas que legal isso, assim, porque às vezes a gente fala assim, nossa, não tá dando certo, não tá fluindo, não sei o que eu faço, e às vezes aí é uma resposta. Sim. Como a gente fala assim, eu não sei o que fazer. Então faz a mesa e descobre o que que você Isso. precisa fazer, em que ponto que você precisa colocar sua energia para resolver. E porque tem muitas coisas que são inconscientes que estão atuando, né? São padrões familiares que a gente nem sabe. Às vezes aquele filho está se conectando com algum familiar que está sentindo alguma angústia, alguma dor, alguma dificuldade. Ou às vezes a própria família ali, né? A gente sabe, né? A gente que tem filho, e provavelmente vocês estão escutando, sabe que não é mil maravilhas, né? Quando uma criança chega, vários conflitos acontecem, é cansaço. Então, nisso tudo também tem esses desequilíbrios, né? E às vezes a gente tenta engolir o choro, digamos assim, para a criança não sentir, mas no fim ela sente, né? Então, ela chora por mim às vezes, né? Então, muitas vezes o que acontece, a criança às vezes acorda chorando desesperada, né? Então a mesa ajuda bastante, porque ela vai fazer as limpezas que está conectando ela a alguma coisa que não é dela, né? Algum peso que não é dela. Às vezes a criança está muito raivosa, tá, né, fazendo mais birras, então isso ajuda a limpar isso que não é dela, né? Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Se você ficou interessado, se você quer saber um pouquinho mais, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá o nosso terapeuta, o Alan. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo e você fala direto com ele e já marca a sua mesa. Obrigada e até a próxima. Obrigado, até. Você já ouviu falar em medicina integrativa? Eu tenho certeza que sim, mas hoje a gente vai conversar com o Dr. Luciano, que está vindo a primeira vez aqui na TV para realmente entender o que significa, para a gente falar aí o que é mito, o que é verdade. Bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Mariana. Eu amo esse assunto e eu acho que a gente tem muita coisa importante para falar. Amamos, né, que a medicina integrativa é uma paixão. Ela não é uma especialidade médica. Na verdade, a medicina integrativa, ela demonstra que a gente está integrando um arsenal de diversas visões e terapias, tudo focado ou objetivando o bem-estar do paciente. Hipócrates, o pai da medicina, ele foi um dos primeiros médicos integrativos, né? Ele tem várias frases que ele deixou ou foram atribuídas a ele, né, na história, que encaixa bem no exemplo do que é a medicina integrativa. Vou usar minha colinha aqui para dizer. Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Então, quando ele fala isso, né, dentro da medicina integrativa hoje, a gente já busca os alimentos naturais, sem agrotóxicos, que eles não desencadeiam nenhuma alergia ou dificuldade de digestão, que tudo isso vai ter consequência mais para frente, né? Então, Hipócrates já contava isso nos tempos antigos. E outra coisa que hoje, como é a medicina cartesiana, cardiologista cuida do coração, neurologista cuida do cérebro, a gente acaba deixando o paciente de lado como ser humano, como uma pessoa que tem uma história, uma família, uma crença, e mesmo a doença, dependendo da sua face, né, ela tem uma história também, né? E Hipócrates dizia que o objetivo do médico é curar quando possível, nem toda doença é curável. Olha só. O que cura uma amidalite, toma antibiótico, curou a amidalite. Mas tem doenças, né, uma hipertensão arterial, uma malformação congênita, alguma coisa assim, que a pessoa vai ter que aprender a conviver com aquilo. Então, Hipócrates também dizia, né, curar quando possível, aliviar com frequência e consolar sempre. Né? Então, essa é a humanidade que traz a medicina integrativa, né? Quando a gente pensa na medicina integrativa, quem pode ser o paciente? Todo mundo pode ser o paciente. A medicina integrativa, diferente da medicina cartesiana, não mira em um problema específico. Como comentei da cardiologia, né? Tive um infarto, vou ali, coloco ali um stent e pronto, resolvi o problema. Mas
e todo o resto, né? A medicina integrativa, ela vai ver a pessoa como um todo e vai abordar o paciente tanto no campo biológico, que é o corpo que está aqui presente, né? O corpo mental, as suas ideias, seus pensamentos, suas crenças, né? Seu ecossistema, onde ele está inserido, onde ele mora, a comunidade, as suas famílias, a atividade que ele desempenha, tudo isso observando como isso afeta no seu processo de saúde e doença. E extrapolando ainda mais, que essa parte que é muito controversa, eu conheço, mas não acabo abordando isso no meu consultório, que não é meu foco. Situações quânticas, bioenergéticas, que extrapolam o campo do físico, que chama o extrafísico, né, ou até o etéreo. Tudo isso é parte do processo de adoecimento, né? Começando aqueles casos de doenças transgeracionais. O que é isso? A sua avó teve endometriose, a sua mãe teve endometriose, e daí você acaba tendo endometriose por quê? Tem um ramo, uma ferramenta, gosto de tratar assim, os ramos que a medicina integrativa agrega como ferramentas. Por exemplo, a medicina germânica acaba de mostrar ou de tentar justificar o que está acontecendo com essa doença que vem passando de gerações em gerações. E acho que eu vou começar a contar as ferramentas que a medicina integrativa traz. Cada ferramenta pode ser tema de mais uma discussão interminável. Eu imagino. Na parte filosófica, né? Eu gosto muito, né, que a gente tem aqui um copo d'água. Teve um pesquisador japonês, Isao Imamoto, se não me engano, meu japonês não está muito afiado ultimamente, que ele era um fotógrafo. E ele fotografava cristais de água. Daí, no estudo dele, ele começou a botar mantras budistas, orações, palavras de bem-querer. E, ao fotografar esses cristais que fazia ao congelar a água, ele tinha um padrão harmônico, bonito, que mostrava beleza, equilíbrio. E, ao mesmo tempo, quando ele falava para essa água entonações de ofensas, de xingamento, a água tinha um padrão caótico. Tem um livro desse, depois eu posso te passar. Tem um documentário no YouTube de mais ou menos 2 horas sobre a vida e o trabalho do Isao. E acaba que a gente consegue se identificar com o trabalho dele. Somos 70% água. E sabe aquele dia que tudo dá errado e tu xinga e tudo dá errado? A gente está vibrando nessa frequência do negativo. Como a gente é água, a gente reflete isso. A homeopatia também trabalha com essa parte energética de frequência, chama de frequenciais. A homeopatia também é uma ferramenta da medicina integrativa. A homotoxologia também é uma ferramenta da medicina integrativa. E a biorressonância também, né? Rapidamente, né? A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida, onde ele passa para a água ou para um carreador a energia daquela substância que, pelo o manual que eles trabalham, demonstra que aquela substância causa aquela doença, logo ela vai ser o antídoto para aquela doença. É assim que funciona a homeopatia. Então eu vou hiperdiluir para que não encontre mais a substância na água ou no glóbulo e encontre só a energia frequencial da substância, que o corpo vai entrar em ressonância e vai buscar o equilíbrio. A homotoxologia também acredita que o ambiente que nos adoece e cada parte dos sistemas que compõem o corpo, ele vai se carregando de toxinas, por isso que é homotoxologia, e essas toxinas, elas se acumulam até determinado ponto que o corpo ele coloca para debaixo do tapete, até não conseguir mais esconder, e a gente começa a ter remodelamento do tecido. Daí a gente está numa fase irreversível daquela situação. Continuando assim, cada órgão vai chegar no seu fim, ou com câncer ou com uma fibrose, né? Então, muita intoxicação do fígado, vai dar uma sobrecarga no fígado, vai dar um fígado gorduroso, começar a mudar a estrutura do fígado com fibrose e cirrose,
na cirrose até câncer. Então essa é a evolução que a homotoxologia conta, e usa também uma medicação como se fosse uma homeopatia, só porque a homeopatia dilui bem mais e a homotoxologia já é uma carga de diluição diferente. A biorressonância também é interessante, tem vários métodos e vários jeitos de ser feito. Existem aparelhos que é usado na Europa, né, chamado de Vega Test e tudo mais. Muito controverso, realmente, né, não faço. Eu tenho um kitzinho que eu fiz na especialização, eu tive aula, que ele mede a interferência da substância no teu campo, no campo energético. Ele usa um aurímetro, que quando a gente... Isso aqui eu aprendi quando fazia Qigong, no Kung Fu. Tenta encostar as mãos na outra, sem encostar. Tu sente que tem uma leve resistência, suave, sutil resistência. Aproximando e afastando. Esse é o nosso campo biomagnético. Tudo que tem uma eletricidade, nossos nervos têm eletricidade, é um estímulo elétrico, gera um campo magnético. Então esse campo magnético a gente sente sutilmente. Então, com o aurímetro, que é a ferramenta que eles usam, pode ser usado qualquer outra ferramenta para tentar sentir esse campo magnético, segurando-lhe a substância, eu posso afastar ou aproximar do campo. Quando o aurímetro afasta do campo, ele está perturbando o meu campo magnético. Ou quando ele está aproximando, ele está atraindo o campo magnético. A gente faz um teste, uma calibragem, por exemplo, meninos usam um marcador de testículo, porque todo menino tem testículo, e menina de mama ou ovário, para ver se o máximo que ele foi com esse testador é o máximo que eu vou esperar naquele momento, porque o campo magnético, televisão, antena de celular, tudo interfere nessa aferição. Vamos ver o que mais que a gente pode falar da medicina integrativa. Nós vamos deixar para a próxima entrevista. Nem comecei. Já chegamos aí no nosso tempo. Então a gente tem muito assunto pela frente. E se você gostou, se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, eu convido que você continue nos acompanhando, que o doutor vem novas vezes aqui, várias vezes, para dividir muito conhecimento e conteúdo. Obrigada por todas essas explicações e até a próxima. Satisfação estar aqui. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que vai nos contar uma super novidade que aconteceu no ROF. O gestor do ROF, o Dr. Hernani, bem-vindo mais uma vez ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite. Doutor, então aconteceu uma fusão no hospital e eu quero que você conte para nós, então, que fusão foi essa, quais são as novidades, o que vem de melhor, que eu tenho certeza que essa fusão ela veio para trazer melhorias para nós como pacientes, né? Então, é um processo que já está acontecendo no Brasil há mais ou menos uns 5 anos, né? Que as grandes empresas procuram se unir para poder melhorar a estrutura, diminuir o custo, melhorar a qualidade, os protocolos. Então isso começou na pessoal da ultrassom, da imagem, no pessoal das farmácias, de laboratórios, e também chegou na medicina. A oftalmologia foi uma das primeiras que começou no país, onde as principais clínicas começam a se unir, né? Tem uma fusão, isso no país inteiro. Primeiro um grupo começou e logo em seguida o grupo XP, né, de investimentos, organizou essa estratégia e junto com os 2 principais hospitais, o principal do Nordeste, o ROP, o Hospital de Olhos de Pernambuco, e um hospital em Brasília, do Dr. Marcos Ávila e Dr. Marcelo Ventura, 2 grandes nomes da oftalmologia do país, uniram as 2 estruturas e começou o experimento inicial. Dali, eles viram que começou a dar certo, começaram a convidar os principais hospitais do país para se integrar ao projeto. Então é um fundo médico, 60% são os médicos que estão presentes e 40% é a XP. Isso traz um aporte, uma segurança financeira para a gente evoluir em tecnologia, em gestão, e assim se foi. Assim começou com ROP, Pernambuco, Brasília, entrou Cuiabá, São Luís, Teresina, São Paulo, o maior hospital de olhos de São Paulo, o H-Olhos, está junto do grupo, interior de São Paulo, Ribeirão, Araraquara, e chegou até a gente. Há uns
2 anos a gente vem namorando, sentindo, avaliando o perfil, e a gente ficou muito feliz por ser procurado, e são os grandes nomes da oftalmologia do país. A gente sentiu muito orgulho da gente ser lembrado, né, um estado pequeno, e o Hospital de Olhos ser convidado para fazer parte desse grupo. Então isso facilita muito, Mariana, tipo, o mesmo protocolo, o mesmo prontuário, o mesmo sistema. Então tu está no Rio, está em São Paulo, teve algum problema com a família, tu entra num dos hospitais que está na fusão, tu tem todo o teu prontuário lá. Teresina, São Luís. Então isso está trazendo uma solidez muito grande, investimentos, equipamentos que a gente fazia muita conta para conseguir trazer uma máquina de última geração. Agora não, é um grupo muito forte. Então a gente vai passar a ter alta tecnologia, a gente tem reuniões semanais, encontros online com todos esses médicos, que são os grandes nomes do país. Então a gente passa a ter acesso a decisões, ao diagnóstico de alguma patologia um pouco rara, que a gente quase não vê, está lá o grupo todo dando apoio. Então a gente vê isso como um grande avanço para Florianópolis, para a grande Florianópolis, para Santa Catarina. Bem como eu comecei falando lá no começo, para vocês terem entrado nessa fusão, com certeza, muitos benefícios nós, como pacientes, teríamos. Então, aí a gente pensa nesse diagnóstico de doenças raras, porque às vezes não aconteceu aqui em uma região, já aconteceu em outra região, e depois pode vir, principalmente nesse período de férias, enfim, um vírus novo, ou até uma doença, né? Equipamentos. Então, assim, equipamentos de última geração, que a gente sabe que vocês sempre prezaram muito pelo bom atendimento, por equipamentos bons, mas quando a gente fala num grupo aí que uniu forças, isso toma uma proporção ainda maior, né, doutor? Exatamente. Também chamou muita atenção, que pesou muito para a nossa decisão, os colegas médicos. Já existe uma harmonia entre esses médicos. A gente já conhecia de congresso e tal, né? Então, a gestão dos seus negócios não tem muita semelhança, sabe? Então, a gente está num momento muito feliz mesmo. Estou muito feliz com essa decisão tomada pela gente. E é algo novo, doutor? Quando que se firmou mesmo? Quando que essa fusão foi consolidada? Fazem mais ou menos 6 meses que a gente consolidou a operação. Então é bem recente. Imagina, um bebê de 6 meses comparado aí a um bebezinho. Então tem todo o processo aí de engatinhar, para começar a caminhar. Então olha que legal, né? A gente poder dividir essa novidade e saber que, mais uma vez, quem ganha somos nós como pacientes, né? Exatamente, acho que traz uma segurança muito grande para a gente, para os profissionais, para os nossos colegas médicos. Hoje nós estamos aí falando em mais ou menos 130 funcionários, 70 oftalmologistas no ROF, usuários do ROF. Então isso traz uma segurança muito grande, né, para o funcionário, né, que tem uma empresa forte por trás, como também para os colegas médicos, que vão estar usufruindo do que tem de melhor, de mais alta tecnologia na oftalmologia. E quando a gente pensa aí em estrutura do hospital, quando a gente faz fusões, a gente vê, às vezes tem coisas que precisam ser alinhadas, como se fossem franquias. Então tem mudanças que vão ser necessárias? Como que funciona essa questão? Por enquanto, as mudanças praticamente não tiveram em termos de gestão, porque eu e Cláudia ficamos com a direção do hospital, que eram os 2 sócios, né, do hospital. Mudanças estruturais já começaram a acontecer. O nosso centro cirúrgico já está sendo ampliado para 4 salas de cirurgia, 2 andares. Estamos ampliando as unidades satélites. Agora a gente já tinha 4, estamos abrindo uma no continente. Estamos visualizando uma na Palhoça. Então, a estrutura da Vision One, que se chama, né, ela procura ramificar, levar ao encontro da população o atendimento. Então, mas as mudanças internas está sendo sendo feito com muito cuidado. Nós agora focamos a ONA, que é um credenciamento importante na medicina. Nós estamos preparando o hospital para entrar no ONA 3. Isso, na oftalmologia, no nosso estado, não existe um hospital credenciado na ONA. E a gente já está começando os passos para fazer o credenciamento. Nossa, que legal. A gente fica muito feliz, porque é um avanço muito grande, né? A gente sabe que quase todo mundo da população tem alguma doença de visão, né? E saber que a gente tem um lugar aqui nosso, em Florianópolis, nessa qualidade, é algo que me deixa realmente muito feliz. Também, Mariana, assim,
Poucas pessoas estão sabendo disso, né? Quanto me chamou, agora a gente vai ter bastante gente a gente está sabendo. indo aos pouquinhos, né? Divulgando aos poucos, né? E aqui está sendo o primeiro contato que eu estou tendo, assim, de falar abertamente, assim, sobre todo o nosso projeto. E aí vem a unidade no Estreito também, uma super novidade. O que a gente pode falar Exatamente. sobre essa novidade também? O Estreito, as unidades satélite vão ser unidades que são feitas para fazer o atendimento básico, né? A consulta, os exames básicos, e dali os pacientes que são cirúrgicos vão todos para o hospital, para a unidade central, né? Onde lá vão ser realizados os procedimentos cirúrgicos. Mas as unidades satélites já estão, tem Biguaçu, que foi a primeira, da minha terra natal, da minha cidade. Depois temos Campeche, tivemos SC401, Ingleses, e agora a próxima é o Continente, no Estreito, e estamos visualizando a Palhoça. Que legal, doutora, adorei. Adorei as novidades, muito obrigada por dividir aqui conosco. Tenho certeza que vai ser sucesso, assim como tudo que vocês fazem lá no ROF. E até a próxima. Obrigado, Mariana. Parabéns pela tua iniciativa, né? Tua diversidade dos temas que tu traz para a comunidade, tá? Então, parabéns. Continua sempre assim, tá? Obrigada.